Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo entre agora na sua casa, alcance cada pessoa da sua família, visite o seu corpo cansado, acalme os seus pensamentos e repouse profundamente sobre o seu coração. Seja muito bem-vindo ao manto de paz e oração. Hoje é quarta-feira, 19 de agosto de 2026, estamos na 20ª semana do tempo comum ano par. E a palavra desta noite nos coloca diante de uma pergunta que não é apenas pessoal. É uma pergunta para nossas famílias, para nossas comunidades, para quem possui responsabilidades, para quem lidera, para quem trabalha, para quem sofre e para toda uma sociedade. Quem está cuidando das ovelhas. Na primeira leitura, Deus fala através do profeta Ezequiel contra os pastores de Israel que deveriam cuidar do povo, mas cuidavam apenas de si mesmos. No Salmo, ouvimos uma das palavras mais consoladoras de toda a Escritura. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E no Evangelho Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha, revelando um Deus que continua saindo para chamar gente até a última hora e cuja generosidade não cabe dentro das nossas contas humanas. Nesta noite eu quero olhar para a sua vida, mas também quero olhar com você para além das paredes da nossa casa, porque a fé nunca nos fecha apenas nas nossas próprias necessidades. Quem reza aprende também a enxergar a dor do outro. Enxerga o pai que trabalhou o dia inteiro e ainda não sabe se o dinheiro será suficiente. A mãe que sustenta a casa quase sozinha. O jovem que envia currículos e não recebe resposta. O idoso que teme se tornar esquecido. O trabalhador que sai antes do amanhecer e volta quando os filhos já estão dormindo. A pessoa que espera horas por atendimento médico. A família que precisa escolher qual conta pagar primeiro. O agricultor que depende da chuva. O pequeno comerciante que abre a porta sem saber quanto venderá. Há muita gente cansada. E a palavra desta noite pergunta também aos que possuem poder: quem está cuidando dessas pessoas? Antes de continuarmos, deixe o seu gostei como um gesto de comunhão e evangelização. Assim esta oração poderá chegar a outra casa onde alguém precisa ouvir que Deus não esqueceu o seu sofrimento. E escreva nos comentários: o Senhor é o nosso pastor, não apenas meu pastor. Hoje eu quero que rezemos: nosso pastor, porque precisamos recuperar também o sentido de povo. Precisamos aprender a pedir pão para a nossa casa sem esquecer a casa do vizinho, pedir trabalho para nossos filhos sem esquecer os milhares que também procuram uma oportunidade, pedir saúde para a nossa família e lembrar daqueles que esperam cuidado, pedir paz para nós e desejar justiça e dignidade para todos. A primeira leitura desta quarta-feira vem do livro do profeta Ezequiel. E Deus pronuncia palavras muito duras aos pastores de Israel. Ai dos pastores que apacentam a si mesmos. O pastor deveria alimentar o rebanho, proteger o fraco, buscar o perdido, cuidar do ferido. Mas aqueles líderes tinham invertido a missão. Eles se alimentavam enquanto o povo permanecia abandonado. Deus diz que eles não fortaleceram a ovelha fraca, não curaram a doente, não trataram a ferida, não trouxeram de volta a que se afastou, não procuraram a perdida. Isso é muito sério, porque autoridade diante de Deus nunca significa privilégio sem responsabilidade. Quanto mais influência uma pessoa recebe, maior é o dever de cuidar. Isso vale para quem governa, para quem administra empresas, para quem lidera comunidades, para sacerdotes e agentes pastorais, para pais e mães, para professores, para médicos, para patrões, para qualquer pessoa
que tem alguém sob seus cuidados, Deus não pergunta apenas quanto você conseguiu. Ele pergunta: quem foi cuidado através daquilo que coloquei nas suas mãos? Isso muda a maneira de enxergar a liderança. Um pai não existe apenas para pagar contas, também precisa perceber o coração dos filhos. Uma mãe não pode ser reduzida à pessoa que resolve tudo para todos, ela também precisa ser cuidada. Um patrão não deveria olhar para seus funcionários apenas como números. Ali existem famílias, histórias, corpos que cansam, pessoas que precisam de dignidade. E quem ocupa funções públicas deveria nunca esquecer que números de orçamento representam vidas concretas. Por trás de uma estatística existe uma mãe, uma criança, um idoso, um trabalhador, um enfermo, uma família. Nesta noite nossa oração precisa alcançar também essas realidades. Não para transformar este momento numa discussão partidária, mas porque justiça, dignidade, cuidado com o pobre e responsabilidade com o próximo fazem parte do Evangelho. Deus diz através de Ezequiel: eu mesmo vou procurar minhas ovelhas. Essa frase é poderosa. Quando os pastores falham, Deus não abandona o rebanho. Quando as estruturas humanas não conseguem oferecer tudo aquilo que deveriam, Deus continua olhando para cada pessoa. Isso não elimina nossa responsabilidade de buscar soluções concretas, mas impede o desespero. O Senhor vê quem ficou para trás, vê o trabalhador invisível, vê a pessoa que ninguém escuta, vê quem enfrenta humilhações, vê quem procura uma oportunidade, vê o idoso que se sente sozinho, vê a mãe que espera numa fila com um filho doente. Deus vê, e onde Deus vê, o sofrimento nunca é apenas um número. O Salmo responde a essa leitura com uma imagem completamente diferente dos maus pastores. O Senhor é o pastor que me conduz. Veja o contraste. Os maus pastores usam as ovelhas, o Senhor serve as ovelhas. Os maus pastores abandonam, Deus conduz. Eles não cuidam das feridas, Deus leva águas repousantes. Eles deixam um povo disperso, Deus guia por caminhos seguros. O Salmo diz: mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque estás comigo. Não diz que nunca haverá vale, não diz que nunca teremos noites difíceis, diz: tu estás comigo. Para algumas famílias, o vale nesta semana é financeiro, para outras é a enfermidade, para outras um filho em crise, para outras desemprego, para outras solidão, para outras luto. O pastor não promete uma vida sem vales, promete presença dentro do vale, e isso já transforma a travessia. A vara e o cajado do pastor servem para orientar e proteger. Deus não apenas consola, também corrige. Há momentos em que precisamos de direção. Talvez você esteja cansado porque insiste num caminho que já percebeu que não está fazendo bem. Às vezes a oração que pedimos é: Senhor, tira esta dificuldade. Mas a resposta pode ser: meu filho, muda a direção. O pastor conduz e a ovelha precisa aprender a ouvir. No Evangelho de hoje, Jesus conta uma parábola que muitas vezes provoca desconforto. Um proprietário sai de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois volta às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde e até quase o fim do dia. Quando chega a hora do pagamento, todos recebem a mesma quantia. Os que trabalharam desde cedo começam a reclamar. Para nós a reação parece compreensível. Como assim eu trabalhei mais? Eu aguentei mais calor? Eu cheguei primeiro? O proprietário responde que não foi injusto com eles. Pagou aquilo que havia combinado. O problema não está no que receberam, está no incômodo
ao ver a generosidade oferecida aos outros, essa parábola entra num lugar delicado do coração humano, a comparação. É possível receber uma bênção e parar de aproveitá-la, porque alguém recebeu algo parecido sem atravessar o mesmo caminho. Nós fazemos isso. Eu trabalhei anos para conseguir isso. Ele conseguiu rápido. Eu rezei durante tanto tempo. Ela recebeu antes. Eu sempre fiz tudo certo. Como aquela pessoa recebeu uma nova oportunidade, a comparação consegue transformar gratidão em amargura. Nós paramos de olhar para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e começamos a vigiar o que colocou nas mãos dos outros. Jesus revela um Deus que continua saindo. Sai cedo, sai no meio da manhã, sai à tarde, sai quando quase ninguém acredita que ainda haverá trabalho. Isso é esperança. Há pessoas que se sentem na última hora da vida, acham que envelheceram demais, que perderam oportunidades demais, que erraram demais, que sua história profissional acabou, que não existe mais tempo para reconstruir uma relação, que Deus já chamou todo mundo e esqueceu delas. A parábola diz: o Senhor ainda sai para chamar. Enquanto existe vida, existe chamado. A última hora ainda pode produzir fruto. Essa palavra também precisa ser ouvida por quem está procurando trabalho, porque os homens da praça não estavam necessariamente ali por preguiça. Quando o proprietário pergunta: por que ficais aqui o dia inteiro sem trabalhar? Eles respondem: porque ninguém nos contratou. Escute isso: ninguém nos contratou. Existe uma diferença enorme entre não querer trabalhar e não encontrar oportunidade. Há pessoas que carregam vergonha por estarem desempregadas, sentem que perderam valor e às vezes escutam julgamentos de quem nunca viveu a mesma realidade. Mas o Evangelho coloca esses homens dentro da história. Jesus os enxerga. Deus não mede sua dignidade pelo crachá. Seu valor não desaparece quando uma porta se fecha. O desemprego é uma dificuldade, não é uma identidade. Por isso precisamos rezar por emprego, mas também por uma sociedade onde o trabalho seja digno, onde o trabalhador não precise destruir o corpo para garantir comida, onde quem emprega compreenda que lucro e dignidade não precisam ser inimigos, onde oportunidades não sejam reservadas apenas aos que já possuem todas as vantagens, onde o jovem possa sonhar, onde a experiência dos mais velhos não seja descartada, onde pessoas com limitações encontrem espaço, onde ninguém seja tratado como inútil. Isso é também viver a imagem do bom pastor, cuidar para que ninguém fique invisível na praça. Há outro detalhe: o proprietário pergunta: não posso fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Essa pergunta precisa entrar no coração. Nós queremos um Deus justo, mas às vezes queremos que Ele seja generoso apenas conosco. Gostamos da misericórdia quando somos os que precisam dela. Ficamos incomodados quando é oferecida a alguém que julgamos não merecer. Mas se Deus tratasse cada um de nós somente segundo nossos méritos, quem permaneceria de pé? Todos somos trabalhadores da graça. Alguns chegaram cedo, outros mais tarde. Alguns conheceram a fé na infância, outros voltaram depois de décadas. Alguns fizeram escolhas boas, outros precisam reconstruir muito. Mas o reino não funciona como competição. Ninguém precisa perder para que você seja amado. A graça de Deus dada ao outro não diminui a graça disponível para você. Essa verdade pode libertar nossa vida das comparações. Você não precisa viver correndo atrás do ritmo de outra pessoa. A história dela não é sua história. Seu chamado é ser fiel ao lugar onde Deus colocou você hoje. Agora eu quero ampliar ainda mais nossa oração. Quando rezamos: o Senhor é o nosso pastor, precisamos perguntar:
como nós podemos participar do cuidado do pastor? Porque Deus frequentemente cuida através de pessoas. O alimento chega através de mãos. O consolo chega através de uma visita. Uma oportunidade de emprego pode chegar por uma indicação. Uma pessoa doente pode encontrar alívio através de profissionais dedicados. Uma criança encontra segurança através de adultos responsáveis. A providência de Deus não nos torna passivos, ela nos transforma em instrumentos. Talvez você não consiga mudar a vida de uma comunidade inteira, mas pode perceber quem está perto, pode tratar com dignidade quem presta um serviço, pode evitar humilhar alguém por sua condição, pode pagar de forma justa quando contrata um trabalho, pode compartilhar uma oportunidade, pode levar alimento a uma família, pode visitar um idoso, pode escutar alguém que ninguém escuta, pode cobrar de si mesmo mais humanidade. Caridade não é apenas dar alguma coisa, é enxergar. O mau pastor de Ezequiel deixou de enxergar a ovelha. O bom pastor conhece cada uma e nós precisamos recuperar esse olhar. Agora respire profundamente. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Pense em 3 grupos nesta noite. Primeiro, sua família. Depois, alguém que está procurando trabalho ou passando necessidade. Por último, aqueles que possuem alguma responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. Vamos colocar todos diante do Senhor. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu entro na Tua presença depois de mais um dia. Obrigado porque Tu és meu pastor. Obrigado porque conheces meu nome, conheces minha casa, conheces minha família. Conheces aquilo que faltou hoje, conheces aquilo que sobrou, conheces meu cansaço e conheces também as necessidades que existem ao meu redor. Senhor, perdoa-me quando minha oração fica centrada apenas em mim. Perdoa quando peço bênção para minha casa e esqueço que existem outras casas enfrentando fome, doença e desemprego. Não quero carregar o peso do mundo sobre meus ombros, mas também não quero viver indiferente. Dá-me um coração atento. Senhor, cuida da minha família. Conduz-nos por caminhos seguros. Quando entrarmos em vales, permanece conosco. Protege os filhos, fortalece os pais, consola os idosos, abençoa os casamentos, visita quem está enfermo, vai ao encontro daqueles que se afastaram. Que dentro da nossa casa ninguém precise pedir ajuda muitas vezes para ser percebido. Ensina-nos a cuidar uns dos outros. Senhor, eu te apresento os trabalhadores, aqueles que acordam antes do sol, os que enfrentam transporte cheio, os que trabalham no campo, nas fábricas, nos hospitais, nas escolas, nas ruas, nos comércios, nos escritórios, os trabalhadores informais, as domésticas, os motoristas, os entregadores, todos que chegam à noite com o corpo cansado. Protege-os de acidentes, da exploração, da humilhação, dá-lhes dignidade. Senhor, olha para os desempregados, para quem hoje enviou um currículo, quem esperou uma ligação, quem participou de uma entrevista, quem voltou para casa frustrado. Não permitas que confundam falta de oportunidade com falta de valor. Abre portas, coloca pessoas honestas no caminho, dá perseverança enquanto esperam. Senhor, olha para os pobres, para as famílias que não sabem se haverá o suficiente até o fim do mês, para as crianças que precisam de alimento, para quem vive nas ruas, para os idosos abandonados, para os que dependem de ajuda. Move nossa sociedade à responsabilidade, move nossas comunidades à caridade, move nossos corações. Não nos deixes transformar o sofrimento alheio em paisagem. Senhor, eu te apresento os que governam, administram e lideram. Dá-lhes consciência de pastor,
que não cuidem apenas de si mesmos, que as decisões sejam tomadas pensando também nos mais frágeis. Afasta a corrupção, a arrogância, a indiferença, da sabedoria, responsabilidade e verdadeira disposição de servir. Abençoa também patrões e empresários, que saibam que por trás de cada funcionário existe uma vida. Dá-lhes justiça, honestidade e sensibilidade. Abençoa sacerdotes, bispos e todos que possuem responsabilidades dentro da igreja, que jamais usem o rebanho para benefício próprio. Dá-lhes o coração do bom pastor. Que procurem o perdido, acolham o ferido, fortaleçam o fraco e conduzam sempre para Jesus. Senhor, livra-me da comparação. Quando eu olhar para a bênção de outra pessoa, não permitas que meu coração se encha de inveja. Ensina-me a agradecer pelo que recebi e a celebrar quando alguém encontra uma oportunidade. Se alguém chegou depois e recebeu uma graça, ajuda-me a reconhecer tua bondade. Não quero passar a vida vigiando o que colocaste nas mãos dos outros. Quero cuidar bem daquilo que confiaste às minhas mãos. Senhor, eu te apresento minha vida financeira. Dá-me sabedoria, que eu não viva acima das minhas possibilidades. Livra-me das decisões impulsivas. Ajuda-me a organizar o que recebo, que nunca falte o necessário. E quando houver possibilidade, faz de mim também instrumento de partilha. Senhor, visita os enfermos, os hospitais, as filas de atendimento, as famílias cansadas de esperar. Fortalece médicos, enfermeiros, técnicos e cuidadores. Dá condições dignas para quem cuida e para quem precisa ser cuidado. Derrama alívio, esperança e cura segundo tua vontade. Senhor, visita também a mente de quem chegou ao limite, quem trabalha demais, quem carrega responsabilidades demais, quem pensa que não pode parar. Ensina-nos que cuidar do rebanho inclui também reconhecer os próprios limites. Dá coragem para pedir ajuda, para conversar, para buscar orientação quando necessário. Não permitas que o orgulho transforme cansaço em adoecimento. Aqui no Manto de Paz e Oração, nós formamos uma família espiritual. Há pessoas de muitas realidades rezando juntas. Algumas têm muito, outras têm pouco. Algumas estão empregadas, outras procuram trabalho. Algumas estão saudáveis, outras enfrentam enfermidades. Mas diante de ti todos somos ovelhas do mesmo pastor. Que esta comunidade nunca seja lugar de comparação, que seja lugar de intercessão, de respeito, de acolhimento. Em nome de Jesus eu declaro: o abandono não terá a última palavra. A injustiça não será maior do que Deus. O desemprego não definirá o valor de ninguém. A pobreza não tirará a dignidade dos teus filhos. A inveja não dominará meu coração. A comparação não roubará minha gratidão. Receba paz para esta noite. Receba esperança para continuar procurando uma porta. Receba força para trabalhar. Receba descanso para o corpo. Receba coragem para servir. Receba a certeza: o Senhor é o pastor que nos conduz. Agora respire profundamente mais uma vez. Deus conhece sua necessidade, mas também conhece a necessidade do seu povo. Entregue sua casa, entregue sua cidade, entregue aqueles que lideram, entregue os que sofrem. Você não consegue cuidar de todos, mas pode não passar indiferente por todos. Amanhã faça um gesto concreto de cuidado. Pode ser pequeno, uma oportunidade compartilhada, um alimento, uma ligação, uma escuta, um tratamento mais respeitoso com alguém que presta um serviço. Comece onde você está.
Agora juntos, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E confiando na intercessão da Santíssima Virgem Maria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, cobre nosso povo com teu manto. Protege as famílias, os pobres, os trabalhadores, os desempregados, os enfermos, os idosos, os jovens que procuram uma oportunidade. Intercede por aqueles que possuem responsabilidades, para que governem, liderem e sirvam com justiça. Senhor, eu entrego esta noite em tuas mãos. Guarda minha casa, guarda nosso povo, acalma minha mente, renova minhas forças. Enquanto eu durmo, continua procurando as ovelhas que se perderam e sustentando aquelas que estão cansadas. Eu declaro que esta noite será uma noite de paz. Minha casa está debaixo da proteção de Deus. Minha família pertence ao Senhor. Minha vida está nas mãos do bom pastor. Hoje eu descanso em paz, porque o pastor não abandonou o rebanho. Nada me prende, nada me domina, nada me vence, quando Jesus me liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu gostei e escreva nos comentários. O Senhor é o nosso pastor. Se desejar, coloque também o primeiro nome de alguém que está desempregado, enfermo ou atravessando uma necessidade. Aqui no Manto de Paz e Oração, queremos aprender a rezar não apenas pelas nossas próprias lutas, mas também pelas dores do nosso povo. Compartilhe esta oração com alguém que esteja cansado, procurando trabalho, carregando responsabilidades demais ou se sentindo esquecido. Talvez essa pessoa precise ouvir justamente nesta noite: você não foi esquecido na praça, o Senhor ainda sai para chamar, o bom pastor ainda procura, e a última hora também pode se transformar em começo. Que Deus abençoe sua casa, que Nossa Senhora Aparecida cubra nossas famílias e nosso povo com seu manto, que haja pão nas mesas, trabalho digno, saúde, justiça e corações capazes de cuidar uns dos outros. Boa noite, povo de Deus, descanse, o Senhor é o nosso pastor, e amanhã estaremos novamente unidos aqui no Manto de Paz e Oração. Amém?